Gênesis vai mostrar que antes do dilúvio aconteceu essa coisa estranhíssima que a Bíblia fala no capítulo 6, dos filhos de Deus virem que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas e nasceram os gigantes. É claro que esses filhos de Deus não são os seres humanos, porque no Antigo Testamento nenhum ser humano é chamado de filho de Deus, a não ser Adão, que era chamado de filho de Deus. Então, o que a gente tem aqui é que uma classe angelical, ela decidiu abandonar a sua função original servindo a Deus e vieram aqui para a Terra para fazer o quê? Para gerar filhos. E ele virou cristão. E ele falou que ele estava acompanhando uma mulher que estava tendo ataques noturnos. Ataques de natureza libidinosa. Não sei se você já ouviu esse tipo de história, Vilela, de mulheres que falam que ela sente alguma coisa atacando ela sexualmente à noite. Já ouviu história? Súcubus e íncubus, já. Eu já, por exemplo, ouvi história de uma pessoa que eu conheço, uma mulher, ela falou que ela acordou sentindo uma mão passando no cabelo, o cabelo dela mexendo. Gênesis capítulo 6 é um dos textos mais debatidos da história humana. Quem são os filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens? O que são os Nefilim? E por que Jesus comparou os últimos dias com os dias de Noé? O Daniel Lopes vai abrir esse texto com uma profundidade que poucos alcançam e conectar a Bíblia com ciência, longevidade e o mundo espiritual de uma forma que vai mudar como você enxerga essa história. Jesus falou que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Ele contextualiza, ele fala porque as pessoas casavam-se, davam-se em casamento e de repente eles sobreveio repentina destruição. Tipo assim, uma destruição que veio de repente enquanto a galera tava no oba-oba. Só que tem mais do que isso. Parece que Jesus está dando uma dica, um sinal ali, uma pista, né, ou um easter egg, de que coisas que aconteciam na época de Noé iriam acontecer no final dos dias. E uma coisa muito estranha que acontece naquela época de Noé é, logo antes do dilúvio, Gênesis 6. Em Gênesis 6 tem aquela famosa história dos filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. Peraí, antes de qualquer coisa, uma coisa é algo que chama muita atenção na Bíblia quando se fala dessa época, é a longevidade também de todo mundo. Também. Matusalém é dessa época. Os seres humanos viviam quantos? 400, 500? Não, mas Matusalém chegou, se eu não estou enganado, a 985 anos. Tá bom. Mas aí é impressionante você perceber que após o dilúvio, quem viveu mais acho que foi Abraão, que viveu 175 anos. Baixou a expectativa de vida pra caramba. Ou na hora ali, alguma coisa aconteceu. Tem a ver, né? Tem uma explicação. Os cientistas que são mais cristãos, eles dão um exemplo, né? Quem quiser pesquisar mais sobre criacionismo e design inteligente, tem os grupos aqui no Brasil, né? O próprio professor Marcos Eberlin, ele tem um grupo nesse sentido. Mas lá nos Estados Unidos tem o Institute for Creation Research, ICR, né? Instituto para Pesquisa da Criação. E aí, lá, eles têm um estudo dizendo que na Bíblia fala que antes de Noé nunca tinha chovido. A Bíblia fala isso, não tinha chuva. No final do dia vinha um orvalho que regava as plantas. Era como se o mundo fosse uma grande estufa, né? Não tinha regiões frias, né? E aí é claro que depois quando esfria, vem a Era do Gelo. Mas o que acontece? A tese é que como a Terra era como se fosse uma estufa cheia de vapor, a radiação solar não penetrava tanto e não degradava tanto o DNA dos seres humanos e dos animais. O que o Daniel descreve aqui é conhecida como a teoria do dossel de vapor, Canopy Theory. A referência bíblica é Gênesis 2, versículo 6. Um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. A conexão com telômeros é interessante. A ciência moderna confirma que telômeros mais curtos estão associados ao envelhecimento celular. Inclusive tem outra curiosidade aí, que eu cheguei a conversar com um dos meus professores, Cídio Machado, professor da Universidade Federal Fluminense, na área de pediatria, se eu não estou enganado, ou bioquímica, acho que ele era professor de bioquímica, médico, né? E deve ter uns 30 anos que eu não... Se você está curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Sei do professor Cídio Machado. Eu queria fazer medicina, então fazia um cursinho especial com ele, né? Que era professor da Federal Fluminense. E eu falei, professor, o lagarto, ele não para de crescer até o fim da sua vida. O lagarto e boa parte dos animais. Esse negócio da gente crescer e parar é uma particularidade, principalmente dos mamíferos. E aí eu falei pra ele, poxa, imagina se o dragão de Komodo, aquele lagartão gigante, ele vivesse
1000 anos, ele ia crescer eternamente? Ele falou sim. Eu falei, ia ficar do tamanho de um dinossauro, né? Ele falou, com certeza. Então, se ele tivesse alimento suficiente, né, e condições ali. Então é uma curiosidade também pra gente perceber que essa história de dinossauro também vem tudo antes do dilúvio. Talvez essa redução da longevidade tenha uma relação também da gente não ter animais tão grandes quanto havia, né, nos tempos antigos, né? A gente vê aquele tigre dente de sabre, né? Aquelas preguiças gigantescas, capivara monstruosa. O raciocínio do Daniel tem base biológica real. Répteis de fato apresentam o que se chama crescimento indeterminado, diferente dos mamíferos. Muitas espécies de répteis nunca param de crescer completamente enquanto vivem. O dragão de Komodo pode atingir 3 metros e 100 quilos. Crocodilianos de água salgada chegam a 7 metros. A lógica que ele aplica é criacionista. Se os animais viviam séculos num ambiente com menos radiação, seu tamanho seria proporcional à longevidade. Talvez era porque os bichos viviam mais também, né? Então, isso é muito interessante que essa teoria diz o seguinte, quando houve o dilúvio, esse vapor de água desceu na forma de uma grande inundação no planeta Terra e fez com que, a partir de então, a radiação solar começasse a degradar mais o DNA ou interferir talvez no telômero, né, que é uma parte do DNA que está diretamente relacionada ao envelhecimento. Então, esse termo é muito interessante. Voltando, nessa época lá, ao dragão de Komodo aí, o dragão de Komodo é um bicho terrível, porque a baba dele é tão cheia de bactérias que ele se ele arranhar a sua pele com o dente, você já pega uma infecção terrível, né? O problema é a baba, né? Ele é o quê? É grandão esse bicho aí? É gigantesco. Essa mesa aqui? É maior, eu acho. O que maior que essa mesa? Maior. Eu acho que é maior. Depois pesquisa, Homer, por gentileza, qual o maior tamanho que já chegou um dragão de Komodo, né? Eu acho que... aí tem que ver com a cauda, né? Pessoal que vai considerando a cauda ou não, né? Pessoal que vai aí pros bloquinhos de carnaval aí, deve ver uns dragão de comando aí, né, o Homer? Ah, vê bastante, hein? Uns bem grande também, né? Pô, cara, a gente aqui, mais o Homer, eu não consigo esquecer daquela piadinha, né? Qual? E aí, broto? A menina olhar brotossauro. As 3 graças, já viu? Já viu isso? Aí as 3 graças. 3 graças, como é que é essa aí, não? Desgraça, sem graça, nem de graça. Nem de graça, exato. Exatamente. Acho que não existe mais esse tipo de brincadeira, né? Não, pararam. Mas voltando aqui, né, que a gente segura a 5ª série aqui pra não irritar os caras que são mais sistemáticos, né? Que aí sai do tema e ele fica nervoso, né? Então, voltando, Gênesis vai mostrar que antes do dilúvio, aconteceu essa coisa estranhíssima que a Bíblia fala no capítulo 6, dos filhos de Deus virem que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas e nasceram os gigantes. É claro que esses filhos de Deus não são os seres humanos, porque no Antigo Testamento nenhum ser humano é chamado de filho de Deus, a não ser Adão, que era chamado de filho de Deus. Os filhos de Adão são chamados de filhos do homem, Bnei Elohim, Bnei Adam em hebraico. Então, quando a Bíblia está falando os filhos de Deus, está falando de uma classe angelical, né? No livro de Jó a gente vê isso claramente, quando Jó fala que Deus criava o mundo enquanto as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. É claro que não eram seres humanos, porque Deus não tinha nem criado a terra ainda. Então, o que a gente tem aqui é que uma classe angelical, ela decidiu abandonar a sua função original servindo a Deus e vieram aqui para a terra para fazer o quê? Para gerar filhos. A análise do Daniel está alinhada com a interpretação mais antiga do texto. O termo hebraico é Bene Elohim, literalmente filhos de Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 38, versículo 7, o termo designa claramente seres celestiais, não humanos. Os manuscritos do Mar Morto, o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, todos textos do período do Segundo Templo, interpretam Gênesis 6 como a união entre anjos caídos, chamados de vigilantes, e mulheres humanas. É claro que algumas linhas do ocultismo vão dizer que os anjos foram tentados pelas mulheres, foram seduzidos, eles se sentiram atraídos por essas mulheres. Aí você que é cristão, às vezes, você fala assim, isso é viagem. Aí você vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala assim, é muito bom que a mulher use o véu por causa dos anjos. Aí você fala, como assim por causa dos anjos? Porque naquela época, eles tinham aquela ideia que uma mulher sem véu era uma mulher que não tinha uma cobertura masculina, seja do marido, seja do pai ou seja de um irmão mais velho.
O versículo que o Daniel cita, 1 Coríntios 11:10, é um dos mais enigmáticos do Novo Testamento. A expressão grega diatos angelos, por causa dos anjos, é debatida há séculos. Tertuliano, no segundo século, conectou diretamente este versículo a Gênesis 6, argumentando que o véu protegia as mulheres da atração dos anjos caídos. Então, existem relatos, como o William Schnoebelen conta, né? Se a galera quiser ver uma palestra de 3 horas de duração em inglês, mas hoje o próprio YouTube está traduzindo, né? Sensacional sobre isso, e a palestra se chama The Sons of God and the Antichrist, Os Filhos de Deus e o Anticristo, do William Schnoebelen. E ele fala que ele era, na verdade, ele era um X-tudo, né? Um ex-tudo. O cara já foi padre, mormon, druida, mais o quê? Maçom, obviamente, entre outras coisas. E ele virou cristão, e ele falou que ele estava acompanhando uma mulher que estava tendo ataques noturnos, ataques de natureza libidinosa. Não sei se você já ouviu esse tipo de história, Vilela, de mulheres que falam que ela sente alguma coisa atacando ela sexualmente à noite. Já ouviu história? Súcubus e íncubus, já. Eu já, por exemplo, ouvi história de uma pessoa que eu conheço, uma mulher, ela falou que ela acordou sentindo a mão passando no cabelo, o cabelo dela mexendo. Entendeu? A única coisa que eu senti é pressão no peito? Sim. Como se tivesse alguém apertando, amassando assim, ali, né? Isso acontece também. O texto bíblico, Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, é um dos trechos mais debatidos da história da religião. Existem 3 interpretações principais sobre quem são os filhos de Deus. A linha de Sete, que diz que eram descendentes piedosos de Sete, que se misturaram com a linhagem de Caim. A interpretação dos reis, que diz que eram governantes que se autoproclamavam divinos. E a interpretação angelical, que diz que eram seres celestiais caídos. A teoria do dossel de vapor. A ideia de que a Terra era envolta em uma camada de vapor antes do dilúvio, reduzindo a radiação ultravioleta e explicando a longevidade de até 969 anos de Matusalém, vem do Instituto para a Pesquisa da Criação, que o Daniel cita. É uma tese criacionista que não encontra suporte na geologia convencional, mas é internamente coerente dentro do modelo bíblico. O crescimento dos répteis. O Daniel acerta ao dizer que répteis apresentam crescimento indeterminado. Um dragão de Komodo de fato não para de crescer enquanto vive. A extrapolação de que répteis com séculos de vida teriam proporções de dinossauros é uma tese criacionista conhecida. O versículo de Paulo sobre o véu. 1 Coríntios 11:10 é genuinamente misterioso. Tertuliano, um dos pais da igreja do segundo século, foi o primeiro a conectar esse versículo a Gênesis 6 por escrito. A ideia de que o véu era uma proteção espiritual contra os anjos caídos era corrente na igreja primitiva. O que impressiona neste vídeo é a capacidade do Daniel de transitar entre o hebraico bíblico, Binei Ha-Elohim, Binei Ha-Adamim, a bioquímica dos telômeros, a biologia dos répteis e a teologia dos pais da igreja. Tudo numa conversa acessível.